Bom dia, pessoal. Aliás, bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde. Já é uma e meia. Hoje, terça-feira, né? 25 de fevereiro de 2025. Pessoal, eu sigo um rapaz aí no TikTok, no Kawaii, né? Renan Sem Frescura. E aí ele faz aquelas perguntas, né, social, né, para as pessoas na rua. Pergunta de matemática, raciocínio lógico, né? E perguntas, né, de português também. Uma das que ele mais faz pergunta às pessoas sobre a primeira pessoa do plural, né? E a maioria das pessoas, a maioria mesmo, a maioria das pessoas que ele pergunta do jovem, né? Jovem até pessoas saindo da escola, né? Que tá até com o uniforme da escola, simplesmente não sabem, né? Não sabe quem é a primeira pessoa do plural. E isso é estarrecedor, é vergonhoso, né? É vergonhoso para a nossa sociedade, para o nosso país. De pessoas, alunos, que não sabem simplesmente nem o que é plural nem o que é singular. Né? E isso é lamentável, né? É lamentável, lamentável mesmo. E como tem, né, pessoas, né, jovens, né, estudantes que simplesmente não sabem a regra dos sinais, né? Por exemplo, uma conta de, vamos supor aí, 3 mais 6 dividido por 2, né? Eles não sabem, não conhece, desconhece a regra, né? Que quando tem uma soma, né? Uma soma e uma divisão, primeiro vem a divisão. Ou se quando tem a soma com uma multiplicação, primeiro multiplica para depois somar. E não sabe essas regras, né? Essas simples regras em matemática. E isso é vergonhoso, né? Mais uma vez falando, é vergonhoso, é lamentável, né? É muito triste. E eu estava fazendo uma pesquisa, né? Tava pesquisando aqui e a última atualização, né, a respeito de leitura, né? Pessoas que leem e pessoas que não leem, pessoas que têm o hábito de ler e pessoas que não têm o hábito de ler. E pasme, a última pesquisa foi 29 de novembro de 2024, né? 3 meses atrás, né? 3 meses, novembro, dezembro, uns três meses atrás. Essa pesquisa foi postada. E nessa pesquisa, 53% da população brasileira não tem o hábito de ler. Não tem o hábito de ler. 53%. Significa que 47% é o nosso leitores, né? Ou seja, o número de leitores no nosso país caiu muito, entendeu? E o que predomina, né, os 53% que não lê, não tem o hábito de ler. E eu chego à conclusão, pessoal, que por isso que o Brasil está do jeito que está, né? Pessoas ignorantes,
né? Pessoas ignorantes intelectualmente, pessoas que não têm a mínima vocação para ler nada, simplesmente nada. E essas pessoas que não têm o hábito de ler, são fácil de ser manipulada. São muito fácil, tem muita facilidade de ser manipulada. Ou seja, vai pelo que vê nas redes sociais, pelo que vê nos canais de notícias, né? Que nem sempre é a verdade, né? Nem sempre é a verdade. Então, isso é um motivo para refletirmos, né? Porque a leitura, ela é muito importante, né? A leitura é muito importante. Você desenvolver a leitura é muito importante. 80 e, se eu não me engano, 85%, se não me foge a memória, 85% dos milionários, né? Dos milionários e bilionários. Desses 85%, apenas 15% desses milionários e bilionários vieram de herança. 15% vieram de herança. Isso eu tô falando uma história que, né, é um relato, né? É um relato que eu vi, uma história que eu li a respeito, né? E fizeram a pergunta, né? Fizeram a pergunta para 75%. Ou seja, voltando um pouquinho, 85% dos milionários e bilionários, né? Desses 85%, 15% as suas riquezas vieram de herança. 15%. Né? 15%. Então sobrou 70%. Esses 70% são milionários e bilionários que não vieram de herança, que não nasceram ricos, que não nasceram em berço de ouro. Ou seja, eles conquistaram, né? Eles conquistaram a riqueza, os bens que eles têm. Eles conquistaram. Porque eles não nasceram de berço de ouro e não receberam de herança. Não herdaram por herança. E então fizeram a seguinte pergunta, né? Para esses 70%, desses milionários e bilionários. Milionários e bilionários. Fizeram a seguinte pergunta: o porquê que eles tinham conseguido, né, toda essa fortuna deles em tão pouco tempo. E aí a resposta deles foi que eles gostavam de ler livros, eles liam livros. E aí eles fazem, quem está entrevistando eles, pesquisando eles, né, faz a seguinte pergunta, mais outra pergunta: quantos livros? Aí eles falam que um livro por semana, ou seja, 50 livros por ano. Um livro por semana. E continuaram a fazer perguntas a eles, né? Que tipo de livros que eles liam? Eles falaram simplesmente que não lia livro de ficção, porque eles não tinham tempo, porque ficção permanece uma ficção, e eles não tinham tempo para ler isso. E isso é muito gratificante, meu querido. Isso nos prova que a leitura é muito poderosa. Quando nós desenvolvemos o hábito de ler, da leitura, né, a nossa mente destrava, o nosso cérebro destrava. E passamos a ter ideias, né, ideias renovadas, né, passamos a ter novas ideias. E isso é muito gratificante. O poder da leitura. Então, por isso que é importante, isso só prova que a importância da leitura, né? A importância da leitura. Então, essa é a minha reflexão, né, que possamos ler, né, ter o hábito da leitura e ler bons livros, né? Não livro de ficção, né? Livro de Chapeuzinho Vermelho, né? Mas livros que vai agregar algum valor. Valeu. Fica todos com Deus.